Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 19, onde fala do papel do médium nas comunicações espíritas. E semana passada nós fomos até a questão 9 desse item 223. Para finalizar esse item 9, nós vimos que no penúltimo parágrafo diz o seguinte: isto não parece aplicável ao que se chama de mesas falantes, porque quando os objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, parece que o espírito do médium aí não está para nada. Aí continua, é um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida factícia momentânea, mas não inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium que recebe o pensamento, com o seu desconhecimento, e o transmite pouco a pouco com a ajuda de diversos intermediários. Então, o espírito do médium recebe essas comunicações do espírito, muitas das vezes com o seu desconhecimento, e o transmite pouco a pouco com a ajuda de seus diversos intermediários, que são médios também. Na questão 10, resultaria dessas explicações que o espírito do médium não está jamais completamente passivo? Baseado nessas explicações, ele pergunta, será que o espírito do médium não está jamais completamente passivo? A resposta, ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito estranho, mas não é jamais absolutamente nulo. Seu concurso é sempre necessário como intermediário. Então a participação do médium é sempre necessária como intermediário, mesmo naqueles que chamam as médiuns mecânicos. Então mesmo os médiuns mecânicos que teoricamente são usados apenas como instrumento, mesmo nessas situações, o médium não é nulo. Na questão 11, não há mais garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? Uma pergunta bem lógica. Sem nenhuma dúvida, responde. E para certas comunicações, um médium mecânico é preferível, mas quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, isso se torna diferente, segundo as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que reclamam menos precisão. Ou seja, ele está dizendo aqui que em algumas situações é preferível que seja um médium intuitivo, desde que o médium tenha uma qualidade, que seja um médium reconhecido, porque ele, a sua própria intuição poderá influir de maneira positiva na comunicação. Se ele é apenas um instrumento, um médium mecânico, ele vai passar a informação completamente, 100% que o espírito está transmitindo, sem nenhuma interferência. Mas, em alguns casos, o espírito até prefere, dependendo do médium, que ele coloque o seu pensamento, coloque a sua ideia junto com a mensagem que ele está transferindo. Na 12. Entre os diferentes sistemas que foram emitidos para explicar os fenômenos espíritas, há um que consiste em crer que a verdadeira mediunidade está num corpo completamente inerte, na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento, que o espírito estranho se identifica com esse objeto e o torna não somente vivo, mas inteligente. Daí o nome de médiuns inertes dado a esses objetos. O que pensais disso? Então ele está tentando passar para nós que o objeto pode ser considerado como um
um médium inerte. Me pergunta, o que pensar disso? Será que a mesa, a cadeira poderia ser considerada como um médium inerte? A resposta: não há senão uma palavra a dizer quanto a isso. E é que se o espírito tivesse transmitido a inteligência ao papelão, ao mesmo tempo que a vida, o papelão escreveria tudo sozinho, sem o concurso do médium. Seria singular que o homem inteligente se tornasse máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. É um dos numerosos sistemas nascidos de uma ideia preconcebida e que tombam, como tantos outros, diante da experiência e da observação. Então, jamais isso vai ser confirmado. Não é aceitável dizer que um papelão, uma mesa poderia ser um médium inerte, porque aí é como se o espírito estivesse passando inteligência para aquele papel, para aquela cadeira, aquela mesa, seja lá que objeto for. Então não é o caso de se nomear esses movimentos de objetos como sendo classificado como médium inerte. Médium pressupõe uma inteligência, e inteligência vem de uma pessoa que está encarnada, que tem a inteligência. Um objeto não tem inteligência. A questão 13. Um fenômeno bem conhecido poderia abonar a opinião de que há, nos corpos inertes animados, mais do que a vida, mas também a inteligência, como é o das mesas, cestas, etc., que exprimem por seus movimentos a cólera ou a afeição. Resposta: quando um homem agita um bastão com cólera, não é o bastão que está colérico, nem mesmo a mão que segura o bastão, mas sim o pensamento que dirige a mão. As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que o bastão. Não têm nenhum sentimento inteligente, mas obedecem a uma inteligência. Em uma palavra, não é o espírito que se transforma em cesta, nem mesmo que nela elege domicílio. Então, mais uma vez enfatizando que o objeto jamais vai transmitir algum sentimento, alguma inteligência. Ele deu bem o exemplo aqui. Se você está colérico e pega um pedaço de madeira para atacar alguém, esse pedaço de madeira ele é um instrumento que está sendo utilizado por uma mente que está encolerizada. Assim como a mesa que vai ser movimentada, ela será movimentada por uma inteligência que está por trás, movimentando a mesa. A mesa jamais vai obedecer a uma ordem, porque ela não tem inteligência. Então, o objeto inerte não dá resposta inteligente a nenhum espírito. Na questão 14, nós vemos o seguinte: se não é racional atribuir inteligência a esses objetos, pode-se considerá-los como uma variedade de médiuns, em os designando sob o nome de médiuns inertes? Ele insiste nesse caminho. Vamos ver o que é a resposta. É uma questão de palavras que pouco nos importa, contanto que vos entendais. Sois livres para chamarem um homem uma marionete. Aqui ele fala, né, que o homem, a mesa, a cadeira, ela jamais vai ter movimentos inteligentes, mas o homem pode ser utilizado como marionete. E ele fala: sois livres para chamarem um homem uma marionete. Muitas das vezes o homem
dependendo da sua condição, ele estará sendo utilizado pelos espíritos como um instrumento inerte, porque ele, a sua inteligência não estará dominando os seus movimentos. Quem estará dominando os seus movimentos são os espíritos que estão por trás. Dependendo da sua sintonia, o espírito irá utilizá-lo como marionete. Então, meus irmãos, vamos parando por aqui, nessa insistência, né, de analisar os objetos inertes como objetos que poderiam responder inteligentemente, que enfaticamente foi respondido que não, jamais um objeto inerte poderá responder a uma ação inteligente. Então, na semana que vem nós vamos continuar com o item 15 desse item 223. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.